Graça e paz, Clube da Bíblia. Voltamos aí para mais uma aula. Estamos aí no livro de Gênesis, livro de Bereshit, no capítulo de número 10. Capítulo 10. Terminamos a aula anterior falando da aliança que Deus estabeleceu com Noé após a saída da arca. E no capítulo 10, o autor, o escritor, vai narrar a origem dos povos, né? A origem através que veio a existir através dos filhos da descendência de Noé. Quem são os filhos de Noé? Cã, Jafé e Sem, né? Esses são os três filhos que vão dar a origem à nova raça humana após o dilúvio, né? Começa então aqui no capítulo 10 dizendo assim, ó, esses são os registros da descendência de Sam, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Aí do capítulo, do versículo 2 até o versículo 5, vai contar quais são os filhos dos Jefetitas, ou seja, os descendentes de Jafé, né? Por exemplo, Gomer, Magog, e aí por diante. Eu não vou ler para não, né? São textos com palavras meio complicadas, né? E nós só vamos perder tempo, você está lendo aí na sua casa. Esses filhos deu origem aos gregos, aos trácios e aos citas, ou seja, a região da Grécia. Então são ali descendência de Jafé. Aí no versículo 6 até o versículo 7 vai contar a descendência de Cã, né? O filho também de Noé, que dá origem aos egípcios, aos cananeus, aos filisteus, aos hititas e os amorreus, né? Então esses povos que você vai encontrar na Bíblia são descendência de Cã, né? Inclusive os cananeus, que mais para frente no livro de Gênesis são o povo hebreu vai dominar, vai tirar da terra, né? No livro de Hebreu, do livro de Gênesis não, você vai ver lá no livro de Josué, né? Que Deus vai tirar eles da terra para dar a terra ao povo hebreu, né? Só que é muito importante aqui que eu quero chamar um pouco da tua atenção do versículo 8 em diante desse texto do capítulo 10. Olha só. Cuxi gerou também Nirote, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nirote. No início do seu reino abrangia Babel, Ereque, Acate, Cauné, a terra de Sinar. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Gala e Rezém, que ficam entre Nínive e Gala, e grande cidade. Olha só, um texto pequenininho, né? Mas segundo a história tem grande relevância para o que vai acontecer no Pentateuco e na história do judeu. Por quê, pastor? Olha só, conforme a gente vai buscando um pouco de conhecimento e buscando conhecimentos extra-bíblicos, aí que nós vamos entendendo porque de tanto paganismo, de tanta religiões pagãs acontecendo, né? Da onde surgiu, da onde veio, né? E nesse texto tão pequeno, com o nome desse camarada aqui, a gente descobre tantos conteúdos, em conteúdos extra-bíblico, né? Primeiro, quem era Nirote? Ele era bisneto de Noé, ou seja, ele era bisneto do homem que Deus usou para construir a arca, né? O que significa este nome, né? Esse nome tem um significado de trazer fama para si ou de rebeldia. E esse camarada ele foi responsável por fundar duas cidades importantíssimas
que você vai ler na Bíblia inteira e vai descobrir que essa cidade foi uma pedra de tropeço para o povo escolhido de Deus. Esse cara fundou a cidade de Nínive, que vem a ser a Síria, e fundou a cidade de Babel, que depois vai se chamar Babilônia. Esses dois povos foram que futuramente, séculos na frente, vão escravizar o povo de Deus. Esse povo, ao longo da história, ele se torna um povo que oprime muito a nação de Israel. Esse camarada foi o fundador desse povo. E ele foi o primeiro grande líder após o dilúvio. Esse camarada foi um cara de muito destaque. Aí eu comecei a pesquisar um pouco da história de Nirote. Aí você começa a encontrar histórias extra bíblico, né? Como a história dos judeus escrita pelo historiador Flávio Joséfo. Aí você vai procurando ali em pesquisas, né, em registros babilônicos, em escritos babilônicos, vai contar um pouco da história desse camarada. Não é bíblico, tá? Isso é história, e história a gente não tem como afirmar se é verdade ou não, mas dá a entender, né, um pouco de tanto paganismo, né? No livro de Apocalipse, o capítulo 17, lembra que eu falei que ele fundou a Babilônia, certo? E no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, vai dizer que a Babilônia, ela é a grande meretriz, né? É a grande meretriz e o caos, né, de toda a humanidade. É o caos de toda a humanidade. Por quê, queridos? Porque através da Babilônia se começa uma raiz de paganismo que vai se estender na cultura do judeu, na cultura dos povos ao longo dos séculos, né? Conta-se a história, né, que Nirote foi assassinado pelo seu próprio tio Sem, né? Isso é história, tá? Não é bíblico, tá? É bíblico. Isso é história, registro, né? Que ele foi assassinado. E a sua mulher, por nome de Samires, que estava grávida dele, presenciou, né? E o povo começou a chorar muito pela morte de Nirote, porque Nirote, né, no capítulo 11, ele vai estar à frente de um grande projeto chamado Torre de Babel. Esse camarada, ele tinha o poder de persuadir ao povo, né? Ele conseguiu cativar o povo. Mas só para salientar aqui, quando a Bíblia diz aqui, ó, que ele era caçador, e segundo a história que eu comecei a pesquisar, ele foi o primeiro escravagista, né? Vale lembrar que as nações que ele fundou foram nações que escravizavam os povos. E ele foi um primeiro escravagista, quando ele caçava pessoas para se tornar escravas dele. Então, e ele tinha o poder de persuadir o povo, tirar o povo do foco de Deus e colocar um foco nele, né, para ele, para adoração a ele. Então, por ele ter esse poder de persuadir as pessoas, o povo começou a chorar. E a sua mulher, Samires, lança uma frase dizendo assim, eu até anotei aqui, né? Deixa eu ver aqui onde eu anotei, pera lá. Eu anotei essa frase que ela disse. Ele não morreu. Enquanto o sol nascer, ele está conosco, aquecendo nossos corações. Essa frase se tornou um marketing para que o povo acreditasse que Nirote se tornaria um deus chamado Deus Sol, né? Futuramente, então, a sua mulher se tornaria a deusa Lua. E aquela criança que ela estava esperando se tornaria um deus chamado Príncipe dos Céus, que você vai encontrar em referências bíblicas no livro de Jeremias e no livro de Ezequiel. Então, Samires se torna a deusa Lua, Nirote
o deus Sol. Aí já você vai encontrar na mitologia babilônica, né? Esses textos, essa história, ela se tornaria a deusa Lua, ele o deus Sol, e o seu filho, por nome de Tamuz, se tornaria o príncipe dos céus. E ali nasceria então a cultura, a religião babilônica, né? Não é texto bíblico, isso é história, tá? Que está nos registros babilônicos. Muitos registros, muitos livros narram essa história. Então ali começa a nascer a cultura. Olha só, também tem um registro na história, diz que esta mulher estava para perder o seu filho, estava morrendo, o seu filho estava morrendo. E aí ela reúne as suas sacerdotisas que começam a clamar ao Deus Sol, que ou seja, a Nirote, para ressuscitar aquela criança. E ela cria, né, uma árvore aonde o povo levaria presentes para agradecer ao Deus Sol por aquela criança ter ressuscitado, né? Traz aqui a memória a você o que nós fazemos aí no dia de Natal, né? Lembra? Arvinha de Natal, trazer presente. Há uma cultura por detrás dessas coisas, culturas pagãs, que muitas vezes nós cristãos adotamos isso e colocamos em prática na nossa vida sem sequer estudarmos sobre isso, né? Então ali nasce a cultura e a religião pagã. Esse pequeno texto aqui, que a Bíblia se refere muito rápido aqui, o escritor fala muito rápido, mas está uma história. Aí vale lembrar, né? Então o povo do Egito, o povo de Israel cresce com essa cultura e Deus vai combatendo essa idolatria ao longo do livro do Pentateuco, ao longo do livro dos profetas. E essa raiz, né, pagã, né, de uma deusa, de um deus, de um filho de um deus, ela vai se pregnando diante de outras culturas. Eu até fiz umas anotações que a gente pode, né, primeiro que eles estão tentando trazer uma imitação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Olha só, na cultura egípcia tem o deus, a deusa Íris, né? Ísis, né? E o deus Osíris. E tem o deus Órions, né? Na cultura grega tem Afrodite, o deus Zeus e Eros. Na cultura romana tem Saturno, Vênus, Cupido, né? Tudo tem ali uma mulher, um homem e uma criança, né? Olha só, na cultura fenícia temos ali Astarote, Baal, Tamuz. Então, quando a Bíblia se refere a Baal, está falando de Nirote. Para a cultura babilônica, ele se tornou um deus Sol, né? Então você vai encontrar essas referências. Você vai ver lá em Ezequiel capítulo 8, do 14 ao 18, falando ali do Deus Sol, do Deus Tamuz. Em Jeremias 44, do 14 até o 19, da Rainha dos Céus. Então, ali se inicia então o paganismo, se inicia ali uma idolatria, quase parecido com o que nós temos aqui no Brasil, né? Vale lembrar ali quem que é ali, o homem, o filho, e tem uma mulher ali que é a rainha dos céus, né? Então a cultura desde lá do começo, lembra do que eu disse ali, Apocalipse, que a Babilônia é a meretriz, a raiz de todos os males, de todos os... Então começou lá atrás, lá em Gênesis capítulo 6, com esse camarada por nome de Nirote. Depois, no versículo 21, vai contar ali sobre as gerações semitas. Ali dessa geração vem os hebreus, vem os caldeus, e vem os persas, e vem os assírios. Desse camarada aqui, dessa linhagem aqui de Sem, vem Abraão, que é a nova etapa do nosso livro, que nós vamos ler no capítulo 12.
tá? Mas na próxima aula vamos ainda falar sobre o capítulo 11, sobre a Torre de Babel. Um beijo no seu coração, espero que não tenha ficado dúvida. Qualquer coisa pode nos perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp, que vamos tentar esclarecer melhor. Deus abençoe e até a próxima aula.